Meus irmãos, como é bom servir. Como é bom ouvir irmãos dizendo assim, olha, pastor, eu tô assim até um pouco cansado, mas eu estou feliz de servir a Jesus. Tá? Esse é o meu desejo. Falta ainda o filme do início das Mulheres de Valor. Foi outro trabalho muito bom que a igreja realizou servindo. Cada um se dispondo, Deus vai fazendo coisas muito além das nossas expectativas. E, meus irmãos, o que a gente tem falado esse mês é exatamente sobre isso. Sobre escolher servir. Sobre escolher o caminho de Jesus. Sobre escolher segui-lo. Sobre escolher fazer dele o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Mestre, o caminho que eu vou seguir. Por isso que nós, quando temos estas opções, e a Bíblia, ela é muito clara, quando ela faz algumas dicotomias, como nós vimos aqui, você vai ser adorador ou consumidor, você vai ser compromissado ou dividido. E ela vai falar sobre luz e trevas, sobre salvo e perdido, sobre justo e ímpio, e ela faz muitas dicotomias desse tipo. E é interessante que João, o evangelista João, é o que mais faz isso. Parece que com o tempo ele vai percebendo assim que no fundo, essa zona cinzenta, ela é muito tênue. É como a gente tem aprendido que quando você não escolhe, você já fez uma escolha, não é? A pessoa não escolhe logo, não decide logo. Na realidade, ele está tomando uma decisão ao não tomar uma decisão. E a Bíblia vai falando disso. Então, nós estamos falando esse mês sobre escolhas, e que quando a gente faz as propostas de Deus, escolhemos as propostas que Deus tem para nós podemos, então, finalmente desfrutar de vida abundante. Quando a gente não tem vida abundante na nossa vida, provavelmente porque nós fazemos as escolhas erradas. Quando a gente não desfruta das bênçãos todas que Deus tem para nós, é porque nós fazemos escolhas erradas. Quando nós não nos sentimos felizes no trabalho do Senhor, tinha um hino antigo, que falava isso, no serviço do meu rei, quem lembra aí, quem é antigo aí? Eu sou feliz, não é? O Marquinhos não nega as cãs, né? Então, mas era um hino que repetia isso, no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, realizado. E a verdade é essa, que provavelmente quando a gente se sente infeliz, insatisfeito, meio perdido, é porque a gente fez as escolhas erradas. Porque as escolhas, as propostas de Deus, são para que a gente possa desfrutar de grandes bênçãos. E por isso que existe, então, a nossa proposta aqui desde o início, era sobre algumas escolhas que nós podemos fazer. Eu quero ser adorador ou consumidor? E às vezes, meus irmãos, dá vontade de ser só consumidor. Não é? Às vezes dá vontade de ser meio dividido assim, de não ter aquele compromisso sério com o Senhor. Nós somos constantemente tentados a fazer o errado. Você que é casado, seja honesto comigo. Já não passou pela sua cabeça desmanchar seu casamento? Já não passou pela sua cabeça um dia trair sua mulher ou trair seu marido? São as tentações que passam pela nossa cabeça todos os dias. E aí nós somos exortados a servir ao Senhor. Por favor, não vá fazer uma DR em casa com seu marido ou com a sua mulher. Já pensou algum dia em me deixar? Isso é problema dele, lá no fundo do coração dele. Não é para discutir isso, tá? Cada um pensa por si, tá? Amém, irmã? Amém, amor? Mas hoje eu quero falar, meus irmãos, a gente tem que decidir se vai ser adorador ou consumidor, se vai ser comprometido ou dividido, e hoje eu gostaria de pensar se a gente vai ser quente ou frio. E antes de você pensar, o pastor está dando uma bronca na igreja. Não. Eu quero te apontar como é bênção ser quente. Se você está frio, você está no caminho errado, está sofrendo à toa. Lá em Apocalipse, capítulo 3, dos versos 14 a 21, o Apocalipse é o último livro da Bíblia, não tem como você errar, tá?
a partir do verso 14, é a última carta que Jesus pede para João escrever. Vamos lembrar que todas essas igrejas que são citadas no Apocalipse, elas existiram realmente. Até hoje existem lá as ruínas destas igrejas, os locais onde elas existiram, essas cidades. E que Jesus está escrevendo ela. Eu não vou fazer aqui um estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse, mas eu quero, a partir desta carta, pensar a respeito disso. Diz assim, a partir do verso 14 de Apocalipse 3, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existe uma voz dentro de cada um de nós que nos interpela, que fala conosco, que pergunta coisas a nós mesmos. Já passou por isso? Você começa a se perguntar, a se questionar, a buscar uma explicação para si mesmo e buscando de você mesmo. Às vezes eu me pego falando assim, Edivaldo, e agora, Edivaldo? Eu falando comigo mesmo. E algumas questões que vão incomodando o nosso coração, que vão incomodando a nossa mente, são essas questões que ficam ali, a gente pensa na segunda-feira, eu não vou pensar nesse assunto, mas aí na terça-feira isso volta para a gente. E às vezes você passa o dia e não pensa, mas antes de dormir, na quarta-feira isso volta para a sua cabeça. E aí você percebe que este assunto está te interpelando. Ele está te questionando, ele está exigindo uma resposta, uma explicação em um tom meio confrontativo, porque você não quer tratar deste assunto, mas como eu disse, você pensa na segunda, na terça, você foge dele, ele volta e aquilo fica no seu coração até que você possa ter uma resposta. E esse interpelar é como se houvesse uma intimação. Você tem que tratar disso. Você tem que dar respostas a isso, você precisa dar esclarecimentos. E é isso que Jesus está fazendo aqui, quando ele fala para o anjo da sua igreja escrever uma carta. Ele está interpelando a sua igreja, ele está pedindo prestação de contas. Eu quero que você preste esclarecimentos. E a voz que tem que cobrar a igreja, que está a cobrar algo da igreja, da minha vida e da sua, é a voz do próprio Cristo. É por isso que quem nos interpela é Jesus, o Senhor da igreja. Se a gente pudesse voltar no início do Apocalipse, vamos ver Jesus aparecendo, glorificado, uma figura completamente diferente, extraordinária, falando com João, de uma outra realidade, entrando na realidade de João. O mundo físico no qual João está inserido não suporta esta presença de Jesus, ele fica desfalecido. E é este Jesus que nos interpela. Interpelou João naquele instante para que interpelasse a igreja através da sua carta, e é este Jesus que nesse momento também vem interpelar o meu coração e o seu coração. E quando nós ouvimos essa voz que nos incomoda de alguma maneira a respeito da nossa própria vida, é este Jesus, que é o Senhor da igreja, que está interpelando, que está falando. É por isso que ele se identifica como o Amém. E a gente sabe que Amém significa que assim seja, não é? Pode ser esta afirmação, é assim.
Olha, Senhor, abençoa a nossa igreja. Amém. É assim, abençoa mesmo. Mas também pode ser um tom imperativo. Que assim seja. E Jesus, ele é o amém de Deus, ele é chamado de amém. Aliás, o único momento da Bíblia em que Jesus é identificado com o título de amém é aqui. E é a última carta que ele escreve para as igrejas. Porque Jesus, ele é a certeza de que Deus realiza a sua vontade. Ele é o amém. Ele é através de quem toda a vontade de Deus é realizada. Lembra quando Jesus ensinou seus discípulos a orar? Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Jesus é o meio. Jesus é o intermédio pelo qual Deus realiza a sua vontade. Ele é o amém de Deus. Ele é o que realizou tudo. Você vai se lembrar que Jesus na cruz do Calvário disse, está consumado. Está realizado. Jesus é o amém de Deus. E ele é essa testemunha verdadeira, fiel e verdadeira. Você sabe que uma testemunha falsa não serve para nada. Alguém que vai dar um falso testemunho só complica as coisas. A testemunha é aquele que viu e que pode afirmar com toda certeza, com toda convicção, de que aquilo é daquela maneira. Ele testifica de maneira verdadeira. É por isso que Jesus, quando ora lá em João, na sua oração sacerdotal, ele fala exatamente, Senhor, me glorifica com a glória que eu tinha contigo antes de estar aqui presente diante dos meus discípulos. Eu disse aos meus discípulos, aos apóstolos, as palavras que eu ouvi do Senhor, eu estou testificando do que eu sei. É assim que Jesus é a figura, ou é essa testemunha fiel e verdadeira, competente, tem as competências, tem as qualidades para falar desta maneira com a sua igreja. E uma testemunha zelosa, fiel e verdadeira, porque ele é zeloso em cumprir o seu ministério. Lembra que nós já vimos isso em outras ocasiões, Jesus dizendo assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou completamente compromissado com a missão que Deus me deu. E é este Jesus, que é o amém de Deus, que é essa testemunha fiel e verdadeira, que é o soberano da criação, no sentido de que ele é o princípio de todas as coisas. Ele existe antes de que tudo existisse. E para que tudo viesse a convergir nele novamente, ele se tornou o princípio através do qual Deus realizou todas as coisas. É por isso que João escreve que ele é o Logos de Deus. E no princípio estava com Deus e ele era o próprio Deus. Quem está falando com a igreja é este amém, esta testemunha fiel e verdadeira, e é o princípio soberano de Deus, através do qual toda a realidade existe. O nosso relacionamento é, acima de tudo, com este Senhor da igreja, com este Jesus que vem interpelar a sua igreja, o seu povo. E sobre o que ele nos interpela? Exatamente sobre a nossa condição perdida. É a nossa condição que Jesus vem interpelar. Veja que ele diz aí no versos 15 a 17, ele diz assim, conheço as suas obras. Só para resgatar aqui, no 14 ele se apresenta como sendo amém, a testemunha fiel e verdadeira e o soberano da criação de Deus. E a partir do verso 15 ele diz então, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está completamente nu. Qual o primeiro problema que Jesus chama a atenção aqui? É para a mornidão. Algo que é morno. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. No verso 16, assim, porque você é morno. E o que Jesus está falando para essa igreja é que existe essa tepidez nas ações, essa ausência de vigor, de energia, de intensidade naquilo que você está fazendo. E sabe o que isso significava? Provavelmente que a satisfação daquela igreja, daquelas pessoas, a satisfação e a razão da sua vida estava fora de Cristo. Isso é um grande alerta para nós, que somos uma geração do prazer, uma geração hedonista, que
não consegue conviver com a frustração. Eu estou assim separando um filme para a gente poder assistir sobre Bem-vindo a Bordo, é o título do filme, quando ele fala assim que a felicidade está dentro de você. Então, se você conseguir encontrar-se ou fazer tudo que te dá prazer, você finalmente será feliz. Só que a igreja, ela tem satisfação e a razão da vida dela está em Cristo, o Senhor da igreja. A igreja só existe porque Cristo um dia veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário, como nós vimos hoje pela manhã na nossa lição, para separar um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Isso é a igreja. Uma igreja que encontra em Cristo a satisfação. E muitos estudiosos imaginam que aquela igreja, naquele tempo, não quis abandonar o culto ao imperador. O imperador de Roma, ele era considerado uma divindade, um filho dos deuses, um próprio Deus encarnado. Isso confundia a cabeça de alguns crentes, e alguns até sabendo disso, preferiam assim, olha, quando eu estiver lá em Roma, ou numa programação do Império Romano, eu vou me ajoelhar, mas saibam que isso é um protocolo social. Mas quando eu estiver reunido com a igreja, eu vou levantar minhas mãos e adorar Jesus. E alguns estudiosos imaginam que era aquela igreja que, ora, dava a sua adoração para César, ora dizia que o seu Kyrios, que o seu Senhor era o Cristo ressurreto. Era gente que não tinha abandonado completamente o paganismo. Eu quero resgatar de novo a parte da manhã. Lembra que os cretenses tinham lá seus vícios culturais, e que Tito tinha que pegar firme e falar assim, vocês foram libertos disso, precisam abandonar essa impiedade, para ser esse povo zeloso de boas obras. É bem provável que essa igreja de Laodiceia estivesse vivendo exatamente isso. Historicamente, meus irmãos, isso aconteceu recentemente. Há menos de 100 anos, a igreja da Alemanha, ela fez acordos com Hitler. E ela aceitou os caminhos que Hitler estava ditando para a Alemanha. E tirou foto ao lado de Hitler, e achou bonito estar ao lado de Hitler. E a gente sabe qual foi o fim dessa história. 6 milhões de judeus mortos, fora os outros. E uma igreja que foi incapaz de falar assim, eu não coaduno com estas coisas. Essa mornidão, essa falta de intensidade, essa falta de dizer assim, o meu Kyrios, o meu Senhor, o Rei do meu coração é Jesus. Adora César agora, não vou adorar. A gente tem alguns exemplos na Bíblia, quando Daniel, você não é para orar para nenhum outro Deus, não. 3 vezes por dia eu vou na minha janela e vou orar voltado para Jerusalém e pronto. Vai para a cova dos leões, então eu vou para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego, olha, adora aí a estátua de Nabucodonosor, está tudo aí bonitinho, e se vocês fizerem, fica o dito pelo não dito, não precisa fazer mais nada, não vamos nos dobrar. O nosso Deus só temos um Deus, e não vamos adorar a mais ninguém. Isso é não ser morno. Isso é não ser morno. E Jesus vem interpelar a sua igreja sobre essa mornidão, sobre essa... Eu consigo estar dos dois lados. Ele também critica a sua independência. Essa é a igreja que diz no verso 17, eu não preciso de nada. E a independência é sinal de mornidão. É uma decisão, a independência é uma decisão pelo não compromisso com o outro. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer a hora que eu quiser, do meu jeito, é assim. É a ideia do compromisso comigo mesmo. Eu não preciso de nada. Essa geração millennials, que é a geração da felicidade está dentro de mim, essa geração que acaba trazendo esta ideia dos desigrejados. Porque
eu só sou feliz quando a igreja é do meu jeito. E eu só vou na igreja quando eu sinto vontade de estar lá. Eu só tenho compromisso comigo, com mais ninguém. E essa palavra de dizer, eu não preciso de nada. E hoje a gente não está assim, irmãos. Você pega aí por R$200, R$250, você compra uma Bíblia de estudo dessa grossura. Não precisa de professor de escola dominical. Eu estudo sozinho em casa. Pede pela internet quantos livros você quiser. Assiste pela internet quantos cultos você quiser. Não preciso de igreja. Para que me incomodar com isso? Para que sair na hora da chuva de casa para estar na igreja? Essa independência, eu me basto. Essa igreja dizia exatamente isso quando ela dizia assim, eu sou rico, eu tenho todas as coisas, eu não preciso de nada. E Jesus denuncia isso, vem interpelar isso. E essa obstinação, porque no verso 17, ele chega para ela e diz assim, você não reconhece, você não consegue reconhecer. Esse apego, essa teimosia, essa obstinação, essa rebeldia que toma conta do nosso coração, esse apego às próprias ideias, às próprias resoluções, aos próprios empreendimentos, é que nos torna teimosos, arrogantes, rebeldes. É o que a Bíblia chama de dureza de coração. Você se lembra de Estevão, quando estava pregando, e interessante que essa mensagem é uma mensagem que revolta as pessoas, porque ela denuncia a dureza do coração. Estevão diz assim para aquele povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E o que Jesus está falando para aquela igreja? Olha, você não compreende, você não reconhece a dureza do seu coração. Em algumas versões diz que esse povo obstinado de coração é o que tem uma dura cerviz. É aquele povo que a coluna cervical não faz isso, ela não se curva. A coluna cervical dele é dura. Conhece gente assim, ó, que tem o nariz empinado, ele te olha de cima para baixo, você é sempre inferior por algum motivo. Jesus está falando disso. E sabe, meus irmãos, quando a gente está vivendo em mornidão, independência e obstinação, eu até brinquei, miô. Miô. Miô significa que deu algo errado. E é o que Jesus está falando, meus irmãos, olha, igreja, se você vai viver na mornidão, na independência, na obstinação, está tudo errado. Você precisa se arrepender, porque se você for fazer uma verificação diligente da sua vida, for fazer uma análise minuciosa da sua vida, aí Jesus diz, você é morno, você diz que está rico, mas você não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, está nu. Há um completo engano seu a respeito de si mesmo. Primeiro que você não é morno, você não é decifrável. Eu não sei o que você é. O que Jesus está, eu não sei se você é quente ou frio. Eu não consigo decifrar o que vai no seu coração. Já sentiu alguém assim? Já tomou um fora na vida? E você começa o relacionamento, começa a ficar de um jeito assim que você não sei se esse negócio vai para frente, se vai ficar para trás. Não é? Isso é ser morno. Não é decifrável, não estou entendendo. Porque bom é quando a pessoa é perdidamente apaixonada pelo outro. Não há dúvidas do que está no coração dessa pessoa. Então, primeiro, você é morno, você não é decifrável. E essa condição de miserabilidade que João descreve aqui nas palavras de Jesus, nos apontam para uma perdição. Não é uma dúvida. A impressão que nós temos é que você está totalmente perdido. Você é digno de compaixão, pobre, cego, nu.
a sua condição é de completamente perdido. Por isso que a interpelação de Jesus tem um propósito: o arrependimento. Para que Jesus vem ao nosso coração desta maneira, ou foi ao coração de Laodiceia? Para que ela se arrependesse. Por isso que no verso 18, a proposta de Jesus: eu te dou um conselho. Eu te dou um conselho. Arrependa-se, no verso 19, ele fala. Você precisa corrigir a sua visão a respeito de si mesmo. Você não é independente. Essa semana eu estava conversando com alguém que, sobre sua condição com Deus, sua condição com a igreja, sua condição espiritual. E ao longo desses quase 60 anos de igreja, a gente encontra sempre alguém dizendo: pastor, quando eu largar o cigarro, aí eu vou me batizar, vou me integrar na igreja. Pastor, quando eu pagar umas dívidas que eu estou devendo, aí eu vou tomar uma decisão lá da igreja. Pastor, quando eu acertar meu casamento, quando a gente ficar tudo certinho, aí eu vou tomar uma decisão ao lado de Cristo. E vão colocando uma série de empecilhos para chegar a Jesus. E Jesus está dizendo assim: você precisa corrigir essa visão a respeito de você mesmo. Independentemente, ou independente, se você continuar nessa independência, você não vai chegar a lugar algum. Primeiro a gente vem a Cristo, e é Cristo com o seu poder, que nos tira de onde nós estamos, que nos faz vencer as nossas limitações, os nossos pecados, as encrencas nas quais nós nos metemos. Então Cristo quer, você precisa se arrepender da sua independência. Você precisa se arrepender dessa obstinação de que é do seu jeito, é da sua maneira. Você precisa entender que o Senhor da igreja sou eu, que o caminho sou eu, que você precisa seguir os meus passos. Você precisa abrir mão dessa obstinação, corrigir essa obstinação na sua vida. E você precisa corrigir a sua relação com Jesus. Por isso que ele vai pedir no final que a gente tenha comunhão com Jesus. Porque a nossa mornidão e a nossa independência nos afastam de Deus. É interessante que ele fala assim: você precisa comprar de mim ouro. Veja aí, nos versos 18, verso 18 diz assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. É interessante que a Laodiceia era uma cidade muito rica, o entroncamento, todo mundo que ia para qualquer lugar no Império Romano tinha que passar por ali. E ela era uma cidade, então, muito rica, por causa desses diversos destinos. Ela tinha tantas coisas, ela tinha 3 teatros, mas um deles me chamou a atenção, porque ele tinha 136 metros de diâmetro. Quem vai em estádio aqui, o Morumbi, que é o maior campo de São Paulo, tem 108 metros. Então você põe mais ou menos 30 metros a mais, era o tamanho de um dos teatros que a cidade tinha. A gente às vezes tem ideia de que esse povo antigo era tudo andava que nem os homens da caverna. Não, meus irmãos. Eram sociedades muito desenvolvidas, tá? Que perderam a sua capacidade durante o tempo, mas eles construíram as pirâmides, eles tinham 7 maravilhas do mundo antigo. Era um povo que sabia fazer muita coisa, a ponto de ter um teatro maior que o campo do Morumbi. E dos outros estádios também de São Paulo, todos os outros estádios são menores. Para você ter uma ideia da grandiosidade da cidade. Aí todo mundo que está naquela cidade, rico, se converte, chega assim: nós temos tudo, vamos pôr ar-condicionado, paga. Precisamos comprar o terreno do lado, vai lá, paga. A cidade é rica, os crentes são ricos, e a cidade fala: nós podemos tudo. Nós podemos fazer qualquer coisa. Mas Jesus disse que é uma confusão completa na cabeça dessas pessoas, porque ele faz um desafio, né? Que ele que chama essa igreja, essas pessoas, vocês são miseráveis, pobres, cegos, nus, mas ele fala assim: venham comprar ouro refinado da minha mão.
Eu vou lembrar vocês que isso é uma oferta da graça e pela graça. Você que é miserável, que não tem nada a oferecer, eu quero convidar você a comprar ouro refinado da minha mão. Isso lembra aquela mesma proposta que Deus faz através da boca do profeta Isaías, quando ele diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Venham comprar ouro. Vocês que não são miseráveis, não têm um tostão, mas eu estou oferecendo ouro refinado. Aquilo que é mais precioso do que todas essas riquezas que a cidade tem, que a igreja pode possuir. Ele diz: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua nudez. Interessante que Laodiceia tinha uma indústria de lã e de vestuário muito poderosa naquela época. Mas Jesus está falando assim, não estou falando dessa vestimenta que cobre o corpo, mas desta vestimenta que vai recobrir a nossa existência. Isso me faz lembrar aquilo que Paulo escreve aos 1 Coríntios, quando diz assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível, esse corpo que vai entrar na cova e vai ser comido pelos bichos, que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se vista-se novamente da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É este o convite que Jesus está fazendo para aquela igreja. Você pode comprar novas vestes, se vestir novamente desta imortalidade, isso só vem pela graça de Deus. O preço de ter esta visão, de enxergar perfeitamente esta obra, esta graça que Deus está fazendo, o preço disso é o arrependimento. É por isso que Jesus disse para você ser diligente e arrepender-se. O caminho, domingo passado nós falamos de um fundo de agulha aqui. Só é possível entrar no reino por Jesus. Não há outro meio. E você precisa ser diligente nesse sentido. Vez ou outra, meus irmãos, eu gostaria de conquistar de Deus o favor dele. Vez ou outra eu olho para a minha vida e falo: poxa Deus, eu sempre chego à conclusão que eu não mereço. Por mais que eu faça eu quero riscar, que hoje eu orei, hoje eu li a Bíblia, hoje eu liguei para quem fulano, hoje eu pedi perdão, mas eu descubro que eu não sou nada perfeito. E eu preciso aprender a viver pela graça. É por isso que Jesus nos interpela, e eu vou dizer alguma coisa para vocês. Por que a gente precisa escolher ser quente? Porque Jesus nos ama. De tudo isso que Jesus está falando, o mais importante que você não pode esquecer nessa noite é que Jesus te ama. Ele te conhece. Ele que diz lá no verso 15, eu conheço as suas obras. Eu sou o amém, a testemunha verdadeira e fiel, o soberano de toda a criação. Sou eu que estou dizendo que eu te conheço. Então não adianta você esconder nada, ou achar que tem algo para me oferecer, porque eu conheço você. E é por isso que ele, sabendo quem nós somos, é capaz de nos aconselhar. Eu dou um conselho a você, porque nos conhece verdadeiramente e é capaz de dar o caminho certo para cada um de nós, esse caminho que Ele disse que é Ele mesmo. É Ele que diz que nos ama. A sua repreensão, a sua disciplina, jamais é com raiva. Jamais Jesus perde a cabeça quando nos repreende. Ele diz, eu repreendo e disciplino quem? Quem eu amo.
os meus filhos eu vou morrer brigando por eles. O filho dos outros eu tenho limites. Mas os meus eu vou brigar e vou falar e vou insistir, porque Deus está falando exatamente assim. Se eu insisto com você, é porque eu te amo. Se hoje você está sendo incomodado, eu espero que você esteja sendo incomodado pelo que eu estou falando, é porque existe esse Deus que está interpelando o seu coração. E espera de você uma resposta ao que Ele está falando. Ele nos repreende porque esse ato de repreender, ou de admoestar energicamente, já contei para os irmãos que minha mãe era assim, Valdo, não dê ousadia ao diabo. Ela não brigava muito comigo, mas essa frase ficou na minha mente. Quando ela falava isso, era como se fosse uma bronca. Valdo, não dê ousadia ao diabo. Era uma advertência para mim, e era uma denúncia de que alguma coisa errada na minha conduta existia. Ela não falava assim, não faça isso, mas quando ela falava isso, eu falava, bom, tem alguma coisa errada que não está certa aqui, que eu preciso descobrir o que é. E Jesus está fazendo isso com a sua igreja, fazendo uma censura também, porque é Ele que diz claramente, você não reconhece, você está se comportando da maneira errada, você é morno. E a sua disciplina é impor ordem, dar direção, ajudar a domar e refrear os instintos. A primeira palavra que Deus tem para Caim é exatamente essa. Olha, Caim, você está furioso com a sua vida porque eu não recebi a sua oferta? Porque eu estou te questionando a respeito do seu irmão que você matou e que o sangue está clamando desde a terra? Você está todo nervoso aí? Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele está diante de você. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É essa a palavra que Jesus tem para nos dizer. E Ele vem na nossa vida exatamente para nos ajudar a vencer esse pecado. Acabamos de ler aqui que Jesus nos conduz em triunfo. E o poder que nós temos, a libertação que nós temos para poder dizer não ao pecado e ter forças para dizer não ao pecado, é por causa de Cristo na nossa vida. Ele que é o poderoso. É Ele que desembainha a espada como um guerreiro para nos ajudar a vencer as nossas fraquezas. É Ele que aguarda o nosso arrependimento. O seu amor, e Ele sempre vem nos repreender quando nós nos desviamos da verdade revelada, ou quando a nossa vida não está de acordo com a vontade de Deus. O seu amor nos repreende para nos levar ao arrependimento, para que finalmente possamos desfrutar de comunhão. Lembre-se que Isaías também diz que não é que o braço do Senhor não esteja encolhido vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Sem arrependimento, sem essa consciência, não podemos ter comunhão com o Senhor. É por isso que Jesus está dizendo assim, eu estou à porta e estou batendo. Eu dou um conselho a você, compre de mim ouro, as vestes. Arrependa-se. Eu estou à porta para ter comunhão com você. Abrir a porta é permitir que Jesus nos interpele sobre os nossos caminhos, as nossas intenções, os nossos planos e nos transforme. É Ele que nos aconselha, nos repreende, disciplina e nos oferece comunhão. Jesus que nos ama, quer nos abençoar. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Na comunhão, nesse tempo presente,
Ela nos supre de amor, de conselhos e desta esperança de que eu estarei na eternidade com o Senhor. A independência nos deixa sozinhos. Você está por sua conta e risco. Mas a comunhão com o Senhor nos enche de segurança dos seus conselhos, da sua companhia, e nos enche desta esperança com relação ao futuro. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, a comunhão da vitória. Vamos efetivamente viver o que é estar em Cristo. Vamos receber os benefícios da vitória, desfrutar os benefícios da vitória. Eu quero terminar então, lembrando a você que o que Jesus está falando, ele não está preocupado. E tem gente que interpreta assim, né? Jesus está dizendo assim, que é melhor ser frio ou quente. Então existe a possibilidade de ser um crente frio. Como existe aquela possibilidade de ser um crente carnal. Viver a vida inteira como um crente carnal. Não. Jesus está dizendo o seguinte, você precisa ser intenso. É preciso ficar claro quem é você. É preciso não restar dúvida alguma de quem é o seu Senhor. Eu dei alguns exemplos a respeito, especialmente do café, não é? O café intenso. Tem até café que vem, a marca dele, a qualidade dele é um café intenso. Um gosto forte, definido, não é? E lá em casa, um dia desse eu perguntei para a Rosângela, por que você deixou como é que é o nome daquele, né? O coador, né? O coador está aqui ainda, tal, a cafeteira ligada. Eu falei, para ficar esse cheirinho no ar. Gosto definido. Não há dúvida. Aroma que se espalha pelo ar. Jesus está falando para a sua igreja, para mim, para você, olha, não quero que reste dúvida de quem é o dono do seu coração. Não quero que você dobre um joelho para os ídolos e um joelho para mim. Ser intenso, ser quente definidamente, é não restar dúvidas sobre o nosso coração. Eu queria que a minha esposa não tivesse nenhuma dúvida de quem é o Senhor do meu coração. Eu queria que as minhas filhas não tivessem dúvida alguma de quem manda na minha vida. Eu espero que a minha igreja não tenha dúvidas de quem é o Senhor do meu coração. E mais ainda, eu espero que o Senhor não me repreenda por causa disso. Que Ele não chegue para mim ou para você e fale assim, não estou entendendo, você é morno ou você é quente ou frio? Se você for morno, Jesus disse, eu vou vomitar você da minha boca. Agora, se você for definido, Jesus está dando essas promessas para você, eu vou cear com você, eu vou ter comunhão com você, nós vamos caminhar juntos e você vai ser rico, vai estar revestido desta imortalidade. O amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio soberano de Deus vai estar na sua vida. Consegue perceber quanto você perde enquanto não toma uma decisão definitiva, intensa, pela pessoa do Senhor Jesus? Fecha os teus olhos. Jesus está fazendo um convite a você. Senhor Jesus, quebranta o meu coração. Arranca dele todos os ídolos, as ilusões, ó Deus. E concede-me arrependimento.
para que eu possa desfrutar da tua comunhão, para que tudo que o Senhor é, todo o canal de bênçãos que o Senhor é, venha sobre a minha vida, especialmente essa de desfrutar da tua companhia. Concede a cada um de nós arrependimento e nos perdoa, Deus. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.